Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Curios Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar de um tema bem interessante: fé ou razão? Como entender a Bíblia? Acerca desse assunto, alguns vão dizer que a Bíblia é um livro espiritual e que somente através de uma inspiração, uma iluminação, o ser humano vai conseguir entender o texto sagrado. Já outros dizem que não, é através da razão, através do estudo que a pessoa consegue entender o significado que é compartilhado acerca desse livro. Bom, qual das duas posições estão corretas? Qual é a mais coerente? Vamos lá tentar entender um pouco mais sobre essas duas posições? Bom, para nós iniciarmos essa discussão e entendermos melhor, vamos primeiramente entender o que é fé. Eu utilizei aqui um texto, uma palavra do grego, pistis, que significa convicção da verdade de algo. Esse é o significado de fé no grego, pistis, ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então, dentro da nossa identificação, da nossa compreensão do que é fé, nós devemos destacar a questão da convicção, é uma certeza, algo inquestionável, e uma crença, que é uma aceitação para um determinado conhecimento. Quando a pessoa ela acredita em algo, ela desenvolve uma crença sobre aquele objeto a qual ela está crendo. Bom, então dentro da nossa concepção do que é fé, a fé é uma compreensão, é uma certeza de algo que está relacionado a Deus e a sua vontade. Bom, já a razão, também nós precisamos entender o seu significado, está relacionado a uma faculdade de raciocinar, compreender, ponderar, julgar. Então a razão está relacionada a uma capacidade humana, uma faculdade, uma condição humana, para que ele possa analisar, que ele possa julgar, que ele possa avaliar algo, certo? Então, dentro da concepção de razão, nós entendemos uma ação humana, o uso do seu raciocínio para encontrar o conhecimento. Bom, retomando a nossa problemática, no uso da leitura bíblica, nós precisamos usar somente a razão ou somente a fé? Esses dois extremos são equivocados, nós não precisamos excluir um e utilizar o outro, pelo contrário, o ideal é nós usarmos tanto a razão e a fé para um maior entendimento, para uma maior compreensão, para que o texto seja algo não somente teórico, mas algo prático, algo que seja significativo para a vida da pessoa. É necessário o elemento razão e o elemento fé. Vamos analisar esses dois elementos dentro de alguns pontos que são destacados no texto sagrado. Eu escolhi uma fala de Jesus, na qual ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós entendemos aqui que há uma orientação de Jesus para que as pessoas pudessem examinar as Escrituras. Vamos entender um pouco mais sobre o que significa examinar. No texto grego, a palavra examinar é eiraunal, que significa, no grego, pesquisar, examinar, investigar. Esses três elementos aqui apontam para o uso da razão. Quando Jesus ele está dizendo que eles deveriam examinar, Jesus estava levando eles a usar a razão, a raciocinar,
a julgar, a pesquisar acerca das Escrituras. Eu citei um texto, mas existem vários textos que há orientação para que nós viéssemos a ler, estudar, meditar. Tudo isso são tarefas que são realizadas através do uso da razão. Portanto, não podemos excluir o uso da razão para a compreensão do texto sagrado. Agora eu quero examinar aqui outro texto bem interessante acerca desse assunto. São também palavras de Jesus aos seus discípulos. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele havia dito essas coisas, ele havia ensinado aquilo que os seus discípulos já conheciam, relacionados aos profetas, aos salmos e à lei de Moisés. Porém, aqui o texto continua detalhando algo interessante, ó. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, houve uma ação, houve uma iluminação sobre a mente deles para eles entenderem. Eles já eram judeus, estudiosos do Antigo Testamento, já haviam conhecido a passagem que Jesus havia ali explicado, ouviram Jesus, e ao ouvirem Jesus, houve uma ação sobre a vida deles, uma ação que proporcionou o entendimento. Isso é a fé, que é uma compreensão dada para aqueles que são iluminados, que têm uma mente esclarecida para entender questões que vão além da capacidade humana, da razão humana. Para ficar mais claro, a compreensão dessa ação de Deus, onde Ele ilumina a mente da pessoa para entender algo que a razão humana não compreenderia, nesse caso, o uso da fé, uma capacitação que vai além da razão, nós temos aqui um outro texto. Esse texto foi escrito por Paulo, são palavras dele aos irmãos que residiam em Éfeso. Tá? Ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Era essa a oração de Paulo. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que interessante. Então, a compreensão dessas verdades, o entendimento mais profundo acerca do Evangelho, da mensagem da cruz que Paulo trazia, era necessário uma ação divina, que os olhos do coração deles fossem iluminados, que houvesse uma ação sobre a mente deles, uma ação divina, para que eles entendessem de uma forma mais profunda o texto sagrado e a verdade que Deus queria compartilhar. Bom, para concluirmos a nossa reflexão sobre o uso da fé e o uso da razão, para nós estudarmos o texto sagrado, nós temos sim a ferramenta que já foi dada por Deus, que é a razão. Devemos usar, devemos nos esforçar para ler, meditar, refletir, pesquisar. Quanto mais nós raciocinarmos, maior será a nossa compreensão. Entretanto, nós devemos também nos submeter a Deus, à sua vontade, pois somente através de uma iluminação que nós vamos realmente compreender mais profundamente algumas verdades que são realmente mais concretas acerca do reino dos céus. Portanto, Jesus, quando ele ensinou os seus discípulos, ele trouxe para eles uma compreensão diferente da compreensão que os judeus tinham naquela época. Deus também agiu sobre eles para que eles fossem iluminados, para que através da vida deles a mensagem pudesse ser propagada de uma forma diferente e transformadora. Por isso,
ao lermos as Sagradas Escrituras, devemos nos submeter, reconhecermos a nossa necessidade de uma ação de Deus, da fé que vai iluminar nossa mente para entendermos e crermos além daquilo que a razão humana pode explicar. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa videoaula. Espero que vocês possam estar aí acompanhando nossos vídeos, nosso canal. Nós estamos com vários vídeos onde nós estamos tratando acerca dessa temática sobre a Bíblia. E na quinta-feira nós temos a nossa live de teologia. É um curso teológico. São todas as quintas-feiras às 20 horas. Aguardo vocês para estarmos juntos aprendendo mais da palavra de Deus.